Olá! Que bom que estamos aqui de volta. Eu sou o pastor Aldemir e estamos juntos aqui nessa nova temporada do seu Aprenda Mais. Vamos tratar de um assunto muito polêmico e quando não é, né? Mas dessa vez, para alguns, é até mais. Vamos falar sobre a politização cristã. Nos acompanhe nessa temporada e vamos buscar entender qual é o propósito de Deus em nos fazer seres políticos. Sim, nós seres humanos somos seres políticos. E vamos buscar no histórico bíblico o propósito e a relevância da política nos nossos dias. E como você sabe, a cada episódio uma resposta, uma revelação, uma reflexão. E aí, você já está inscrito em nosso canal? Ah, que bom! Não, então faça isso agora. Yes! Afinal de contas, este é o seu Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. E como sempre eu te peço, não tire conclusões sem antes chegar ao final dessa temporada. Por quê? Porque a cada episódio nós vamos mostrando mais e mais pontos para a sua reflexão. E com certeza você será impactado e irá provocar em você um realinhamento espiritual, moral e político também. E então, você tem exercido de forma sábia esse seu direito ao voto? A verdade é que devido a toda esta sujeira, toda essa politicagem em nosso país e em todos esses últimos anos, uma corrupção a nível exorbitante, isso vai fazendo com que alguns de nós perca o interesse pelo assunto, ou então comece a tratar um assunto como se fosse algo distante, algo que iria nos contaminar, o que na realidade é uma inverdade. Alguns cristãos chegam até o ponto de extremismo e dizem: política é do diabo, o sistema é mudando e eu vou me abster de tudo isso, entre outras coisas. Será que este realmente é o caminho que Deus tem para você? Alguns erros são muito comuns. Você já deve ter ouvido alguém falando assim: irmão sempre vota em irmão. Todo crente é um bom político. Político evangélico deve tratar somente de causas evangélicas. E, em decorrência disso tudo, o púlpito se transforma em um palanque político. As igrejas trocam votos por favores. Tudo bem que existem algumas situações em que deveríamos realmente não nos envolver, mas isso não quer dizer que devemos nos esquivar da nossa responsabilidade, da nossa participação consciente através do voto. Afinal de contas, é o voto de cada cidadão que vai definir quem vai governar a cidade, o estado, o país. E a gente não pode se omitir de exercer esse voto, ou então iremos colher o que não plantamos. Assim, eu te peço encarecidamente, irmão, faça a sua parte, não deixe de semear, porque senão outros vão semear o caos, a desordem, a depravação, a destruição de tudo que é moral, de tudo que já foi plantado de bom durante muito tempo. Então, seja consciente e participe sim das eleições. E essa conversa que nós vamos ter hoje é considerando que você é cristão, de qualquer denominação, cristão católico, evangélico, não há problema. E que você acredita que aqui a Bíblia, ela sim deve lhe servir como direcionador das suas decisões. Você crê que você não deve participar de nada deste mundo? Que você deve se abster? Olha, a verdade é que alguns pensam assim, esquecendo-se que o próprio Senhor Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. E como é que nós vamos salgar, dar gosto, tirar o gosto desse mundo se nós não misturarmos a massa? Como é que a gente vai iluminar se a gente estiver debaixo da mesa? Então, repense as suas atitudes. Vamos ver em João 17,15 o que o Senhor Jesus Cristo nos diz. Não peço que eu os tire do mundo, mas que eu livre do mal. O que o Senhor Jesus está dizendo desse versículo é que Ele não quer que nós estejamos corrompidos pelo sistema, participando de um sistema político, religioso, financeiro que está destruindo. Mas nós temos sim que lutar e fazer a diferença onde nós estamos. Romanos 12, verso 2, diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós estamos sendo convidados pelo nosso Deus, através do apóstolo Paulo, a fazer a diferença desse mundo, a não aceitar as coisas que estão querendo nos dizer: não, política não tem jeito, vai ser daí para pior, a corrupção é isso mesmo. Nós podemos e devemos lutar para que isso seja diferente. Nós podemos e devemos fazer a diferença. Lucas 2, de 1 a 5, diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Já vou emendar com Filipenses 3:20, que diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja que nas duas situações, os versículos que acabamos de ler, os cristãos, José e nós, somos orientados sim a obedecermos às autoridades, desde, óbvio, que elas não estejam contra a Bíblia. 2 Coríntios 5:20, parte A, diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que nós somos embaixadores. Se você não sabe o que é embaixador, pesquise, mas eu vou te falar de forma bem rápida. É alguém que representa o país em outro país. Então, por exemplo, algum brasileiro que está lá nesse momento nos Estados Unidos defendendo os interesses da nossa pátria. Ele é um embaixador. Quando o presidente dos Estados Unidos quer resolver alguma coisa, procura ele. E então, você tem sido embaixador da pátria celestial nesse mundo? Deus tem contado com você para fazer a diferença nesse mundo? Então eu te pergunto, você acha que devemos estar fora deste mundo, no sentido de fazermos a diferença? Paulo deixa claro que temos sim uma cidadania terrena e devemos honrá-la. Vamos ver isso no livro de Atos, no capítulo 16, nos versículos 22 a 25 e do 35 ao 39. Olha o que é que diz. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhe tivessem tirado as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertos. Agora podem ir, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitam publicamente, sem processo verbal, e nos lançam na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não! Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e conduzi-los para fora da prisão, pedindo-lhes que saíssem da cidade. O que é que nós percebemos? Que o apóstolo Paulo, ele poderia dizer: ai, graças a Deus, foi bênção, foi livramento do Senhor, bora embora, eu vou correndo, embora Silas. Não, ele disse: não vou sair, eu sou cidadão romano, eu tenho direitos, eu cumpro os meus deveres como cidadão, eu pago imposto e eu tenho o meu direito, eu não vou sair. Quem me prendeu vai ter que vir aqui pedir desculpas. Isso enfatiza o valor que Paulo dava à sua cidadania. E você, meu irmão, você baiano, você brasileiro, você soteropolitano, tem dado valor à sua cidadania? Você tem dado valor à sua naturalidade? Você está preparado para escolher um novo prefeito e novos vereadores para a sua cidade? Paulo, ele exerceu os seus direitos, mostrando a sua consciência cristã e cidadã. Sim, nós somos cidadãos de dupla nacionalidade. Eu sou brasileiro, mas eu também pertenço à pátria celestial. E por isso, como embaixador da pátria celestial, eu estou aqui na terra representando o meu Deus. Mas estou aqui como brasileiro para fazer desse país um país melhor através do meu voto. E você, está fazendo o mesmo?
Temos realmente exercido essa consciência? Nós estamos sendo em nossa cidade instrumentos de mudança de Deus? Ou apenas estamos sendo massa de manobra de instituição política ou mesmo religiosa? Você crê que este assunto possa interessar a outras pessoas? Então, por favor, compartilhe, envie esse vídeo aí para o seu grupo de WhatsApp, para os seus amigos, familiares. Comente, você concorda com o que foi dito? Você tem algo a acrescentar? Um versículo novo? Coloca aí, nós vamos ter o maior prazer em responder. Mas, de antemão, vou avisando e reforçando, por favor, não tire nenhuma conclusão sem chegar até o final. Fica firme aí, até o último capítulo. E eu já quero deixar uma pergunta para a sua reflexão. E então, como ser um cidadão que obedece ao seu país, mas sem contrariar a Bíblia? Pense, amanhã nós vamos buscar essa resposta.